Fala, camaradas, aqui quem tá falando é Vinícius do canal Hero de Primeira. Eu vou apresentar para vocês hoje a expansão do Guerra do Anel, o Lords da Terra-média. Essa expansão está saindo traduzida aqui pela Devir, e eu já estava fazendo alguns vídeos. E agora eu vou fazer um vídeo falando sobre ela, para que vocês tenham ideia do que vem na caixa dessa expansão. Inicialmente, já vou dizer que a expansão que está vindo para cá, ela já está vindo com a promo do Barbárvore, certo? Então essa promo aqui, que na verdade ela foi dada para quem comprasse, acho que até 2 itens relacionados lá no Geek Story, tá? Então era só você comprar 2 itens e você recebia essa promo aqui. Ela era dada do mesmo jeito que ela está sendo dada para quem comprar, dada, né, em termos, para quem comprar a expansão aqui também da Devir. Para mim, ela é uma das melhores miniaturas aí de personagens que tem no jogo. Eu gosto muito, tenho um carinho especial por ela. E ele vem uma carta junto com ela, tá? A minha expansão já está toda traduzida, ela é em inglês, mas está toda traduzida. Eu e o Diogo traduzimos, fizemos diagramação e tradução e tal, já está disponível aí para quem tem ou para quem queira dar uma olhada. Ele vem com essa carta, certo? E a única pena dessa expansão aqui é que ela não vem com marcador, tá? Depois eu explico o porquê do marcador. Aqui diz que Gandalf o Branco tem que estar em jogo, tá? E um companheiro tem que estar em Fangorn. Então, se Gandalf o Branco tiver em Fangorn, automaticamente você já cumpre os 2 aqui. Não precisa ser o Gandalf estar em jogo e um outro personagem estar lá. Se Gandalf o Branco estiver ali, automaticamente eu já cumpro os 2 requerimentos, tá? Aí eu uso um dado de alistamento e coloco Barbárvore em jogo, tá? Se eu colocar o Barbárvore em jogo, o que ele vai me dar? Então, uma das novas terminologias que a expansão coloca são os companheiros ou os personagens menores, tá? No caso, por exemplo, o Barbárvore, ele só conta com um companheiro para cartas de efeito e de combate se ele estiver em Fangorn ou em uma região de Rohan, certo? Fora dessas 2 situações, se ele estiver fora dessas 2 regiões, ele não conta como companheiro e você não pode usar cartas de efeito ou de evento nele, tá? Então são personagens que têm uma menor influência no jogo e na história, tá? Ou uma breve participação, que eles vão ter só um pedaço de responsabilidade. Então, se ele não estiver aqui em Fangorn ou em qualquer região de Rohan, ele não conta como um personagem. Então eu não posso jogar uma carta em cima dele, baseado nele. A segunda habilidade dele é que ele aumenta a defesa, somente a defesa de um exército da onde ele estiver. Então, onde ele estiver, ele vai ter
uma defesa maior, tá? Ele aumenta um dado de combate, tá? E se eu jogar uma carta aqui daquelas, o Despertar dos Entes, que foi uma das modificações da primeira para a segunda edição, tá? Então uma das modificações foi essas cartas aqui, o Despertar dos Entes. Se eu jogar qualquer carta dessa do Despertar dos Entes, eu subo o nível do Barbárvore para 2. Então vocês estão vendo aqui que o nível dele é 0, tá? Ou seja, ele não pode sair do lugar. A partir do momento que eu jogo a carta o Despertar dos Entes, eu mudo ele para 2. E é aí que eu digo para vocês que uma das coisas que eles deveriam ter feito é uma fichinha dessa aqui que vem na expansão pro Balrog. Tá vendo? Quando o Balrog está inativo, ele fica em 0. Quando o Balrog está ativo, ele passa para 2. E deveriam ter feito a mesma coisa com o Barbárvore, certo? Então deveriam ter colocado uma outra ficha, como na época, não sei como vai vir aqui na versão da DV, como na época ele vinha um saquinho bem simples, não sei se foi por isso que não colocaram, sei lá. Agora ficou uma situação meio adversa, né? Um tem e o outro não tem, tá? Falando do Balrog, com esta expansão, agora você tem a miniatura do Balrog, que ficou muito bonita, a miniatura do Balrog, tá? E você vai substituir a carta de evento do Balrog, tá? Pela carta de personagem do Balrog. Você pode usar um resultado de alistamento da ação para jogar o Balrog em Moria, certo? Então eu uso um dado de alistamento e coloco ele em Moria. E ele começa inativo. Tá vendo? Então eu tenho esse marcador aqui que eu vou colocar ele aqui, ó, para mostrar que ele está inativo, tá? Então, não sei se vocês lembram no outro vídeo que eu estava falando sobre a movimentação da sociedade, que se você não der sorte desta carta do Balrog chegar na sua mão mais cedo possível, para proibir, ou vamos dizer assim, afugentar a sociedade de passar por Moria, tá? Fica fácil para eles chegarem até lá. Então, rapidamente, no começo do jogo, se você não tiver com a expansão, o jogador dos povos livres, já com um pouco mais de experiência, ele sabe que ele tem que passar o mais rápido por Moria antes que o jogador da sombra consiga descer essa carta. Com a expansão, isso não tem como, porque é muito fácil descer o Balrog, certo? E uma outra coisa é que o Balrog também é um personagem menor. Ou seja, o Balrog não conta como um vassalo para o propósito de jogar Gandalf o Branco, tá? Então eu posso colocar ele em jogo, certo? Sem chamar o Gandalf o Branco. E automaticamente sem chamar o Barbárvore. Entendeu? Uma das habilidades do Balrog é o Fogo da Sombra. Ou seja, quando a sociedade passar por Moria, você vai revelar uma peça de busca, tá? E vai aplicar o dano da busca. No caso, se for um olho, você vai, para todas as peças você vai ignorar o símbolo revelar. Mas se for um olho, você elimina tanto o Balrog como o guia. E todo mundo sabe que no início do jogo, uma das melhores coisas que tem é você manter o Gandalf como guia. Então isso é uma coisa que faz parte
da história mesmo, tá? Todo mundo sabe que Gandalf morre no primeiro filme, certo? Justamente enfrentando o Balrog, tá? E isso é bem representado aqui. Então, se eles passarem por lá, você vai pegar uma peça e se ela tiver um marcador de olho, você mata o Balrog e o guia, tá? Senão, você só vai aplicar o dano da busca, tá ok? E o Balrog também tem o Chamas de Udun, que é o que? Se Balrog está em uma batalha, adicione 2 à força de combate. O Balrog pode ser ativo, tá? Ele pode ser ativado. Como que ele é ativado? Você vai ter um dado que vem também na expansão do Balrog, tá? Então, quando o Balrog estiver em jogo, você vai poder usar esse dadinho aqui na sua parada de dados, tá bom? E se você tem aí, no caso, uma ajuda, né? O seu guia de ajuda aqui para o jogador da sombra que eu fiz, então tenho o guia para o Povos Livres e tenho para o jogador da sombra, tá? Se você pegar o do jogador da sombra, você vai ver que o Balrog eu já coloquei aqui, ó. E aí tem várias ações que você pode fazer que permite desde ativar o Balrog, tá? Como atacar ou mover com ele, tá ok? Dentre as miniaturas, vem bastante miniaturas de personagem também. Então você vai receber, como eu acabei de falar de Gandalf o Branco, você vai receber também 2 miniaturas, tá? Então, uma delas é do Gandalf o Branco. Então você não precisa mais pegar a sua miniatura do Gandalf cinzento, certo? E colocar um marcador nela para dizer que ele virou branco. Agora você pode usar uma miniatura específica de Gandalf, certo? Para colocar no tabuleiro. Então você substitui uma pela outra. A mesma coisa é de passo largo. Então você pode pegar retirar sua miniatura e colocar a miniatura de Aragorn em jogo, tá? Também vão vir 2 miniaturas extras do Boca de Sauron e o Rei dos Bruxos, tá? Só que é o seguinte, também não vai fazer muita diferença pro jogo. Nesse caso aqui não. E veio o Boca de Sauron, que você também pode usar uma versão, certo? Que ele não tá no cavalo, que eu também prefiro a versão que ele tá no cavalo, certo? Eu prefiro essa versão aqui, eu acho muito mais bonita. Mas por causa da história, tem gente que gosta mais dessa. Não sei. Fica a critério de vocês aí também. Tá ok? Essa aqui é o que tem menos importância, porque não precisava, não havia upgrade deles no meio do jogo. E não havia necessidade da mudança da miniatura, tá? Esse só foi para agradar os fãs, vamos dizer assim, né? Mas o que mais muda, assim, o que mais diferencia essa expansão do Lords, ele tem ele trabalha em cima do e se, tá? O que seria esse e se? Vamos dizer, e se acontecesse tal coisa diferente? Porque quando eu tô jogando Guerra do Anel, eu tô fazendo uma simulação do que aconteceu, tá?
Então a única coisa que muda é e se o Sauron tivesse conseguido fazer uma conquista militar, certo? Ou ter corrompido Frodo antes dele chegar na Montanha da Perdição. Essa que seria a situação, tá? Então há toda uma simulação do jogo em cima disso, tá? Mas vem cá, e se durante o jogo, por exemplo, um outro tenente aparecesse no campo de batalha, tá? Então aqui, ó, eu tenho o tenente de Morgul, Gottmog, certo? Ele é um tenente que entra em jogo, que você pode, vamos dizer assim, e se ele tivesse uma participação mais ativa no jogo? Então essa miniatura dele pode entrar em jogo junto com um dado, e esse dado vai fazer dar uma força a mais para o jogador da sombra. Além disso, você pode ter também em jogo uma outra versão de A Boca de Sauron, tá? Por que essa outra versão? O que acontece? Essa versão aqui do Númenóreano Negro, ele é mais fácil de entrar em jogo, tá? Ou seja, você pode ter ele muito mais rápido em jogo do que essa outra versão, tá bom? Então, você pode, antes do jogo começar, você vai escolher entre os dois qual dos dois você vai querer usar durante o jogo. Então não é no meio do jogo que você vai escolher qual dos dois usar. Antes de começar o jogo, você vai escolher qual dos dois você quer começar, tá? Porque, como eu disse, essa versão, essa expansão vai trabalhar muito essa questão do... E se ele chegasse mais cedo, sabe, um time diferente para as coisas. O mesmo acontece com o Rei dos Bruxos, tá? Então ele também tem uma versão que ele pode chegar mais cedo em jogo. Ele também possui habilidades diferentes, tá? Na parte da sociedade, o que muda além do Barbárvore é a possibilidade de Sméagol entrar em jogo. Ou seja, quando você for montar aqui a busca, certo? Você vai pegar, ele vem 4 marcadores de busca, tá? Com a carinha do Sméagol. Nesses 4 marcadores de busca, 2 você vai deixar de fora e 2 você vai colocar aqui dentro. Se sair um desses marcadores de busca, você vai colocar Sméagol como líder da sociedade. E aí, esse marcador de busca conta como 0, além de ter umas outras possibilidades aqui, ó. Mas a principal habilidade dele é que a liderança dele conta como a maior disponível no baralho de liderança, tá? Então, por exemplo, se lá tiver o Gandalf ou Aragorn, ele vai valer 3, tá? E aí você pode, vamos dizer assim, ter uma maior proteção da sociedade durante o jogo. Você entendeu? Porque o Sméagol sempre vai ser o guia, sempre. Quando o Sméagol sair de jogo, você vai jogar, vai tirar ele do jogo, certo? E vai colocar
essa carta do Jogador da Sombra. Outra parte que eu gosto muito da expansão é a questão dos Lords, tá? O que acontece? Ele dá a possibilidade dos jogadores dos povos livres usarem os anéis élficos. Então, durante o jogo, o que os anéis élficos fazem? Eles simplesmente mudam o resultado do jogo, de um dado em jogo, certo? Então você precisa de um dado naquela rodada, você gasta um dos anéis, tá? Élficos, e você pode mudar aquele resultado. Aqui, quando você tiver um dos lords em jogo ou uma nova versão do Gandalf o Cinzento, você vai adicionar um desses dados à sua parada de dados. Se Lady Galadriel tiver em jogo, você vai pegar o Anel Adamantino e colocar em jogo, certo? Só que é a mesma coisa, tá? Eles possuem a estrelinha e, no caso, se o Gandalf o Branco estiver em jogo, o dado é removido do jogo após o seu uso, tá? Então, se o Gandalf o Branco estiver em jogo, provavelmente os dados de tanto do Elrond quanto da Galadriel vão ser utilizados, tá ok? Esse, pra mim, fora as habilidades de cada um dos dois, tá? Essa pra mim é a melhor parte da expansão, tanto a inclusão dos dados, tá? Dos portadores do anel, tá? Então você sabe que durante toda a história do Senhor dos Anéis, ninguém utilizou os anéis élficos, tá? Nenhum deles utilizaram os anéis élficos. Todos eles foram, vamos dizer assim, precavidos, certo? E falou, eu não vou mexer com isso já sabendo que o negócio está fedendo. Mas aqui no jogo você tem essa possibilidade, tá? Então você pode usar o personagem, usar os dados especiais para esses personagens e, além disso, usar o anel de cada um deles. Ou seja, cada um dos personagens possui uma habilidade relacionada ao anel, tá? Então, por exemplo, assim, Gandalf, ele pode ir a qualquer nação, chegando naquela nação, ele chegou aqui na nação, ele vai descartar o anel dele lá de cima, tá? Então você vai pegar o anel dele e colocar aqui pro Jogador da Sombra, tá ok? Você vai ativar aquela nação no marcador político e automaticamente já vai colocar em guerra. Entendeu? Então esse é o poder do anel que está com o Gandalf, o anel élfico que foi designado para ele proteger e guardar, certo? Assim como tem o anel que está com o Elrond e a Galadriel, tá? Cada um deles possui um poder especial, tá ok? Para mim, essa é a melhor parte. E para mim, a parte que eu não gostei, mas tem gente que já ouvi gente falando bem e tal, me pediram, eu fiz a tradução e tudo, tá? E a parte que eu não gostei é que ele joga com a possibilidade da sociedade não ser formada
daquele jeito que está lá em cima. Por que não? Porque ele diz aqui, ó, por exemplo, vai começar o jogo, certo? Então, ó, Legolas, príncipe dos elfos, pode iniciar o jogo no reino da floresta. Então, em vez de você começar com ele aqui na sociedade, ele já vai direto para uma fortaleza élfica. E se ele tiver em uma fortaleza élfica, ele já pode ativar aquela nação. Você entendeu? Então, em vez do Legolas ter que se deslocar de lá da sociedade, ir para uma fortaleza, e para a fortaleza ser ativada, certo? E ser colocada para depois começar a avançar no marcador político, para se reforçar, você já, vamos dizer assim, criou um atalho, tá, disso. Então, cada personagem ele pode iniciar o jogo em locais diferentes, na sua nação. Isso quer dizer que, vamos dizer assim, na hora que estava lá, Gillen fala assim: ah, não, eu não vou, eu vou avisar a minha nação, certo? Eu vou avisar a minha nação e vou voltar para Ereborn. Beleza. Ele vai lá e já ativa a nação dele, avisando que vai ter a guerra e tal, se preparar. Você entendeu? Em vez de sair com a sociedade. Eu não gosto disso. Eu prefiro manter essa parte da sociedade do jeito que é. Todos saírem junto. Depois, se houver necessidade, separa. Como aqui a expansão trabalha muito no e se, fica a seu critério se você quer jogar com ela sim ou não. Mesmo usando as cartas que vem no jogo, você não é obrigado a iniciar com esses personagens nas suas fortalezas e tal. Você vai escolher se no início do jogo se você pode ou não. Eu não jogo com isso. Tanto que ela é tão forte, essa opção dela voltar, de já iniciar o jogo na sua fortaleza, que vem 2 marcadores que ele pode usar 2 ações aqui durante o jogo aí, que ele vai usar e descartar, para poder aumentar também a força do jogador da sombra, tá? Para dar um equilíbrio aí com essas cartas. Como eu disse, é a critério de todo mundo. Cada uma dessas opções que tem aqui no jogo, você pode usar ou não. Então, se você não quiser usar os Lords, usar só as cartas, vamos dizer assim, iniciais, ali, pode. Se você não quiser usar Gollum, Sméagol, como uma possibilidade de seu guia antes do evento do filme e da história, certo? Que ele só quando só tá os dois lá no final que ele passa a ajudar os dois durante o finalzinho da caminhada ali na Montanha da Perdição, até a Montanha da Perdição. Eles conseguem capturar o Sméagol antes, domá-lo e fazer com que eles ajudem a sociedade. Se você não quiser, é só você não adicionar as 2 peças de busca, certo? Ao jogo, que você não vai precisar estar usando. Então, são módulos que você usa ou não e fica a seu critério. Tá ok? Eu acredito que eu passei tudo assim que vem no jogo. As regras que mudam é pouquíssima coisa, tá? Algumas terminologias, como eu disse, mudaram. Por exemplo, agora qualquer fortaleza de posse da sua nação original, vamos dizer assim, ela é uma fortaleza não conquistada, que é um pouco estranho. Por exemplo, assim, se o jogador da sombra tomou
essa fortaleza e você foi lá e tomou de volta, ela é uma fortaleza não conquistada. Ou seja, parece que ela nunca foi conquistada, entendeu? Mas ela já foi, ela só voltou. Então fica meio estranho, mas é isso aí, tá? Como agora tem os vassalos não voadores. Então você tem a diferença dos vassalos não voadores dos vassalos voadores. Ou seja, tudo que está montado em Nazgûl, inclusive o Rei dos Bruxos, são vassalos voadores e eles são movidos diferente dos outros vassalos. Então você vai mexer os espectros, eles vão, porque como eles estão em Nazgûl, você pode mexer em todos eles. E quando você for mexer os vassalos não voadores, aí você tem que usar cada um conforme a sua movimentação. Entendeu? Eu acho que é só isso. A expansão agrega muito ao jogo, principalmente nessa possibilidade de rejogabilidade, apesar de já ser um ótimo jogo, agrega muito na parte da rejogabilidade por causa do e se. Então, e se você fizesse tal coisa, e se outro personagem entrasse antes, isso muda bastante o jogo. Tá ok? Valeu, até a próxima, até mais. Now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams